Como a gente faz para acomodar as contradições que a gente enxerga em coisas que a gente gosta? Complicado, eu vou tentar explicar nesse quadro que eu chamo de Em Contexto. Eu estou falando disso porque o debate sobre o que sentir pela seleção argentina masculina de futebol, ele está muito quente, né? E acho que ele é um debate justo, assim, porque as contradições estão ali. E a gente lida com as contradições. A gente deveria lidar com as contradições, mas nesse mundo que a gente vive, que é cada vez mais binário, né? 0 ou 1, sim ou não, certo ou errado, esquerda ou direita, a gente tá ficando meio destreinados e destreinadas a olhar tudo o que tem no meio disso. E o meio disso é o que importa. Então vamos falar da Argentina. Quando a gente está falando em Argentina, o que a gente pensa hoje, atualmente? Racistas. Porque a gente viu o que eles fizeram nos Estados Unidos, né? Atos racistas, assim, à luz do dia. Sem nenhum tipo de medo, vergonha, vamos lá fazer. Mas acho que a primeira nuance que a gente coloca para dentro e o Brasil não é racista? O Brasil é extremamente racista. Então não é uma característica exclusiva da Argentina ser um país racista. Aliás, quem não é um país racista, né? O racismo, ele infectou o mundo inteiro. Precisamos nos desinfectar, precisamos ser antirracistas, lutar contra isso. Então vamos primeiro olhar para o nosso racismo, né? E vamos falar agora do racismo argentino. Quem é que viajou para os Estados Unidos? É a classe alta argentina. Nem média agora está lá, porque os ingressos estão caríssimos, né? Então são os eleitores do Milei que estão lá. São pessoas que não querem que nada mude. São os intelectuais satisfeitos, como diria o Darcy Ribeiro. Assim, intelectuais que até analisam o mundo, mas estão muito confortáveis com as coisas sendo do jeito que são, né? E elas não podem estar confortáveis para ninguém, porque a gente não está dentro de um esquema bacana para se viver. O que tem na Argentina? O que mais tem na Argentina? Um campesinato muito forte, muito organizado, que é o movimento por direito à terra. As feministas argentinas, elas produzem um feminismo arrebatador. Elas estão lá produzindo esse feminismo hoje, indo às ruas. Lutar por direitos sociais, o direito ao aborto, aliás, uma grande vitória delas. Elas perderam a primeira tentativa delas, assim como o time do Messi fez ontem, elas não desistiram, elas nunca desistiram e elas conseguiram. As Avós da Praça de Maio. Gente, as Avós da Praça de Maio é o movimento contra a ditadura mais bonito que já existiu. Mães e avós que começaram esse movimento para tentar achar os filhos, corpos sumidos da ditadura e que virou uma coisa muito maior. Um movimento que foi se fazendo circular afeto de um jeito que historicamente a gente ainda não conhecia. Isso veio lá da Argentina. A Argentina faz com o Chile um movimento que se chama, agora já é mais latino-americano, Ni Una a Menos. É um movimento feminista, que está falando agora, por exemplo, da dívida. Está tentando dizer, olha, a dívida não nos pertence. Essa população tão endividada que existe hoje, pessoas que trabalham só para pagar boleto, essa dívida é de vocês. Vocês capitalistas, vocês banqueiros, vocês donos do dinheiro. Essa dívida é de vocês com a gente. As mulheres estão falando isso. E o núcleo duro isso é Chile e a Argentina. Então, a Argentina é muitas coisas, assim como a gente é muitas coisas. Só que quando a gente vê o que está acontecendo em campo, eu me coloco em posição de prece. O que eu vi acontecer ontem dentro do campo de futebol, como já ou nos outros jogos da Argentina, é um diálogo com Deus. Aquilo é um diálogo com o sagrado. É não desistir jamais, é disputar todas as bolas como se elas fossem a última. É saber que tudo que você tem é aquela disputa de bola que nada está garantido, mas que você vai entrar naquela disputa sabendo que a tua vida depende dela. E aconteceu o que aconteceu, né? Ah, mas e o Messi? Pois é, gente, pois é. Contradições. É um Deus dentro de campo. E fora de campo, um homem que vai lá beijar as mãos do Trump e se associa a políticos e influenciadores de direita, tira foto. Um cara que não se posicionou contra o racismo, que ele viu acontecer. Ele não falou nada. Como a gente dá conta de acomodar o Messi? E o Maradona? Enorme, uma imensidão dentro de campo, uma imensidão fora de campo. Um cara que falava sobre soberania, um cara que combatia ditadores, um cara que colocou o corpo dele para jogo, um cara que sentia, um cara que fazia coisas que a gente nem imaginava que um cara tão famoso pudesse fazer, que nunca foi esse cara que ostentava e ele nunca foi esse cara. Ele foi para Cuba, ele continuou ligado a esses movimentos sociais, ele foi para Venezuela, ele falava com Chaves, ele era um cara que tentava entender o mundo, cheio de contradições, também acusado de ser
violento com mulheres. Como a gente acomoda o Maradona? Como a gente acomoda as contradições? As contradições estão aí, né? Então, eu acho que o que está acontecendo com a Argentina diz muitas coisas pra gente. Eles abriram uma faixa ontem, dizendo: as Ilhas Malvinas são nossas. A FIFA proibiu manifestações políticas, mas eles foram lá e abriram uma faixa declarando sobre a soberania do país. Eles falam toda hora na quantidade de jovens que morreram por causa da guerra colonial. Então eu acho que a gente precisa entender toda essa complexidade, entender essas nuances. Não sei nem se dá pra gente entender, porque às vezes é muito difícil a gente dar conta de tudo isso, mas pelo menos reconhecer que elas existem. O que o time da Argentina está fazendo nessa Copa do Mundo é da ordem do sagrado. É da ordem do sagrado. Existem racistas lá, como existem racistas no meio da torcida do Brasil. É um racismo abjeto, como é qualquer racismo, é um racismo que tem que ser combatido. Por isso machuca tanto ver alguém com o poder do Messi escolher se encolher. Mas ainda assim a gente precisa se colocar em posição de prece e entender que quando o Messi, no meio de uma partida que estava perdida, olha para o céu e logo depois disso ele acaba com o jogo, tem alguma coisa que é muito misteriosa ali, né? Que a gente não consegue explicar, a gente só consegue sentir. Futebol a gente não vê, futebol a gente sente, já disse o poeta Sérgio Vaz, e eu concordo com ele. A gente precisa só dar conta de colocar para dentro, se permitir sentir e tentar elaborar. E as coisas são contraditórias mesmo. Nós somos contraditórios e contraditórias. E a gente tem que viver com isso. É a busca pela elaboração que faz da gente pessoas melhores. Eu me rendi à Argentina, eu comecei torcendo pela Inglaterra, mas no final do jogo eu já estava chorando, rendida à entrega, ao amor, à paixão que eu vi o time da Argentina colocar em campo. Assim, é só com aquela chave de paixão que a gente alcança o sagrado. É só naquela hora que a gente alcança o sagrado. E tem uma outra coisa que eu gosto muito de pensar, que é assim: a ideia de que a gente ama, venera um Deus, essa figura onipresente, onisciente, onipotente, ela é bonita, porque a gente consegue mesmo se relacionar com esse símbolo, mas a gente se identifica mesmo com um homem sangrando na cruz, porque aí está a contradição. Aí é a gente, com toda a nossa humanidade, com tudo que a gente produz de bom, de ruim, de incerto, e a gente acomoda. Acho que foi Terêncio também, um filósofo pré-socrático, que disse: eu sou homem, com perdão do sexismo, né? Mas ele estava vivendo lá numa época em que isso era muito permitido, muito mais do que hoje. Eu sou homem e tudo que é humano não pode ser alheio a mim. Então é isso, eu acho que é bonito a gente olhar com as lentes do feminismo para enxergar as contradições. O feminismo, ele abarca essas contradições. E a gente precisa entender como sair desse lugar. Tentar elaborar, refletir é sempre o caminho. Tá? Se você chegou até aqui, meu nome é Mili Lacombe, eu sou escritora, jornalista, cronista, roteirista e feminista. Nesse canal a gente olha para o que está acontecendo no mundo, a Copa é uma coisa que está acontecendo no mundo, usando os ensinamentos do feminismo, tá bom? Toda quinta-feira tem aqui esse quadro.